Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística. Estamos juntos aqui para poder contribuir com o seu sucesso. Quero dizer para você que está chegando agora, comprando este curso de lógica, galera. Nós preparamos aí vários módulos para preparar você, principalmente você que não tem noção de lógica. Professor, eu nunca estudei isso, não tenho a mínima ideia do que é raciocínio lógico. Então é para você, em especial, que eu quero falar. Então esse curso, consiste de uma parte teórica, onde a gente passa aí todas as bases, todas as informações, os conceitos, e aí depois tem um segundo momento, que é a aplicação desses conceitos na forma de exercícios. E para isso, nós utilizamos já alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores das mais diversas bancas aí, FGV, FCC, ESAF, CESP, a OCP, enfim, tem vários institutos aí que promovem esses concursos e a gente pode dar uma variada. Tranquilo? Beleza? Então, vamos começar aí o nosso curso. Quero também, antes da gente dar o pontapé inicial, dizer para você que já está no estágio mais avançado, mas deseja aprimorar também, beleza. Às vezes acontece daqueles conceitos iniciais, por já ser do seu conhecimento, você realmente ficar um pouco até entediado com ele. Mas, enfim, você tem que entender que é um curso de lógica que é para aquelas pessoas, principalmente, que ainda não têm a mínima noção. Então, se você já tem um pouco mais de noção, qual é a ideia? Pule a parte teórica e vá direto na resolução dos exercícios. Lá você tem a oportunidade de treinar os exercícios e acompanhar os comentários que eu faço assim que eu apresento cada um dos exercícios. E aí você vai estar aprimorando aí seu conhecimento. Caso você fique com dúvida, você volte e ache necessidade de assistir alguns conceitos aí. Beleza? Então vem comigo, galera. Vamos dar aí o pontapé inicial. Inicialmente vamos falar aí sobre o que é essa lógica, né? A gente precisa entender esse conceito inicial para depois nós estruturarmos outros conceitos aí. Então, na aula de hoje, o que a gente preparou? Nós vamos dar introdução ao estudo da lógica, vamos passar os conceitos básicos de raciocínio, conceitos de proposições, o que é uma proposição, valores lógicos das proposições, e aí, na sequência, vamos resolver alguns exercícios relacionados a esse assunto que nós apresentaremos aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos então, galera. Lógica é lógico. Veja bem, vamos lá. É lógico estudar lógica? O que é a lógica, professor? Olha só, a lógica trata das formas de argumentação, das maneiras de encadear nosso raciocínio para justificar, a partir de fatos básicos, nossas conclusões. Ok? O que mais? A lógica se preocupa com o que se pode ou não concluir a partir de certas informações. Bom, enfim, são os conceitos iniciais, tá? Então, nós temos a lógica é estruturada em conceitos, em regras, ok? E é muito importante que você entenda isso desde o início. A lógica, o raciocínio lógico, ele é um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos que tem que ser observados e respeitados. O que acontece muito, e é um erro muito comum, principalmente a pessoa que está iniciando ainda no raciocínio lógico, é querer comparar o raciocínio lógico com a lógica nossa do dia a dia. Então, nós temos uma forma de encarar logicamente as coisas no processo nosso do dia a dia. E isso é o senso comum, ok? Mas quando se trata de raciocínio lógico, aí é um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos. Então, nós temos que estar atentos o que diz essa regra e qual é o procedimento que tem que ser adotado e que pode ser adotado naquilo ali. Você vai deparar com situações em que o senso comum contradiz aquele raciocínio lógico ali. E aí você vai entrar em tilt,
Por quê? Porque você está querendo trazer o raciocínio lógico para o raciocínio do senso comum. E isso é um pecado mortal em muitas circunstâncias, ok? Então o senso comum tem que ser deixado de lado. Nós temos que entender toda a estruturação do raciocínio lógico, ok? Beleza? Então, essas formas de argumentação, das maneiras de encadear um raciocínio, justificar a partir de fatos básicos nossas conclusões. Veja bem, a partir de fatos básicos nossas conclusões. Tranquilo? Então, o que seria lógica, professor? Lógica, originalmente, é a ciência formal que estuda as leis necessárias à construção de um raciocínio perfeito. Esse é o conceito de lógica. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Mas para a gente entender ainda de uma forma mais ampla isso, eu vou passar aqui alguns outros conceitos importantes também. Sequência lógica, tá? O que é a sequência lógica? São passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Então, nós vamos ter que executar passo a passo para que a gente possa dar uma resposta a contento. Por quê? Porque nós vamos estar diante de algumas situações onde irá aparecer várias proposições, aí eu tenho que comparar primeiro uma, depois a outra e depois uma outra, e assim sucessivamente até eu chegar numa conclusão perfeita, ok? Então isso aí chama-se sequência lógica. Nós vamos aprender a desenvolver essa sequência através de exercícios aqui, ok? Bom, outra coisa é a ordem sequencial. Bom, eu tenho uma sequência de coisas que eu vou, ou de observações que têm que ser cumpridas. Mas e a ordem que vai ser estabelecida? O que é isso? Se quisermos, por exemplo, fazer um omelete com bacon, delícia, né? Deu até fome agora, deu água na boca. Precisamos o quê? Colocar em prática uma série de instruções. O que a gente faz? Frita o bacon, quebra os ovos, bate, né? E assim sucessivamente. Agora veja bem, vocês concordam que mesmo para fazer esse omelete eu tenho que seguir uma sequência? Por exemplo, eu não posso bater os ovos antes de quebrá-los. Então, primeiro eu tenho que quebrar, depois eu tenho que bater os ovos. Né? Não tem como eu batê-los antes de quebrar. Quer dizer, até tem, né? Só que vai misturar tudo com casca e não é o nosso objetivo. E o objetivo é fazer sem misturar com a casca. Então, não descartado essa hipótese, galera. Então, observa que é uma sequência que eu tenho que observar. Quebrar os ovos, depois eu bato, e aí eu frito o bacon, e depois até o processo de ficar com tudo pronto ali. Mas é uma sequência de tarefas que tem que ser realizadas. Algumas não podem ser feitas antes das outras. Então, para obtermos o resultado, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na ordem correta. Beleza? Então, esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar. Bom, e um outro conceito seria o conceito de algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é o nome que nós damos a esse conjunto de instruções, ok? Então, veja bem, algoritmo é uma sequência de instruções organizadas de forma lógica e estruturada. Então, como eu disse, para fazermos o omelete com bacon, nós temos que selecionar todos os produtos, depois eu quebro o ovo, antes eu ajeito lá a frigideira, tudo, e assim por diante. Tem uma sequência que tem que ser respeitada, ok? Então, o algoritmo é toda essa sequência, é o nome que se dá a toda essa sequência, sem desvios, expressas em linguagem natural, que tem por finalidade resolver um problema ou descrever uma tarefa. Para que a gente entenda melhor essa questão do algoritmo, eu vou dar alguns exemplos. Operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Qual o valor da expressão numérica? Bom, nosso propósito não é resolver, é só mostrar para você que para resolver isso daqui, eu tenho que respeitar uma sequência. Por exemplo, nós sabemos que diante de uma expressão numérica, qual é a primeira coisa que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver os parênteses. A expressão numérica ela é composta por parênteses, por colchetes, por chaves. A regra diz, primeiro os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves. Com relação à adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, professor. A regra diz potência e radiciação primeiro.
Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Então, eu tenho que respeitar todo esse propósito. Por exemplo, dentro desse parênteses, eu teria que multiplicar primeiro o 4 vezes 5 para depois tirar o 19. Aqui não, aqui está tudo bem, aqui só tem uma subtração. Mas aqui eu tenho uma divisão e uma diferença. Eu teria que dividir primeiro para depois subtrair. E assim sucessivamente. Teria que começar pelo parênteses, depois eu resolveria os colchetes e por último eu resolveria as chaves. Então é uma sequência de observações que tem que ser cuidadosamente realizadas. Beleza? Então esse aqui é um exemplo de um algoritmo. Manual de instrução de certo aparelho eletrônico. Então você vai lá, compra um aparelho sofisticado e não sabe ainda como manuseá-lo. Então tem todo um esquema de montagem, de ligar, de verificar a voltagem e tudo mais. Então o manual de instrução vai te dar todas as dicas passo a passo de como instalar esse produto. Como que se encaixa um determinado dispositivo e como que se verifica alguma trava de segurança que ele possa apresentar, enfim. Ele vai te dar todos os caminhos que tem que ser feito antes de colocá-lo em funcionamento. Então, é um exemplo de um algoritmo. Chupar uma bala, vamos pegar aí um exemplo bem simples, comum no nosso dia a dia. Como que a gente chupa a bala? Pega a bala e coloca ela dentro da boca com papel e tudo? Não. A gente pega a bala, nós retiramos o papel, aí sim nós colocamos a bala na boca. E aí, o que faz? Chupa a bala. E depois? Pega o papel e joga no chão? Não. Nós somos civilizados, nós jogamos o papel no lixo. Beleza? Então, observe que uma simples ação de chupar uma bala representa todo um algoritmo, porque é um processo que você tem que fazer para que aquilo seja realizado de forma prática e a contento. Tranquilo? Beleza? Entendido o que é algoritmo então, né, galera? Veja bem, quantas vezes cada um de nós já utilizou essa expressão? Qual a expressão, professor? É lógico. É muito comum no nosso dia a dia. Você está conversando com alguém fala alguma coisa para você, você fala, claro, é lógico, né? É óbvio, mas veja bem, o lógico no dia a dia é o senso comum. Não esqueçam disso. O lógico, o raciocínio lógico que nós estamos procedendo aqui, tem que respeitar um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos. Então, a base do conhecimento do raciocínio lógico é você ter a consciência que estudar raciocínio lógico é dissociar o senso comum das regras, dos conjuntos de procedimentos que têm que ser adotados no raciocínio lógico. Não é a mesma coisa. Tranquilo? Então vamos lá, vem comigo. Pensamento lógico no dia a dia, galera. O que é isso, professor? Todos nós usamos a lógica no dia a dia, às vezes sem nos darmos conta disso. Bom, vou mostrar agora alguns exemplos de como a gente utiliza isso no dia a dia e às vezes nem percebemos, né? Por exemplo, seu pai lhe diz, se você tirar 10 em física e matemática, lhe darei um presente. E aí? Qual é a lógica presente nisso daqui? Você já parou para imaginar uma situação dessa? Imagine você sendo premiado por tirar 10. Aí é dito da seguinte forma, se você tirar 10 em física e matemática, lhe darei um presente. Aí eu pergunto para você, você foi e tirou 10 de física, mas não tirou 10 de matemática, só de física. Você vai ganhar o presente? Sim ou não? Professor, não sei. A resposta é não. Eu disse 10 em física e matemática. Isso quer dizer que, se você tirar só 10 de física, ou somente 10 em matemática e não tirar em física, aí, nesse caso, você não vai ganhar o presente. Qual é a condição para que você ganhe esse presente? É que você tire 10 nas duas disciplinas. Estão entendendo a lógica presente na coisa? Então, é isso aí. Isso é um exemplo no nosso dia a dia. Às vezes, você já deparou por essa situação e nem pôde contemplar, de fato, a verdade expressa nessa frase aqui. Uma outra situação. Quando chove, não é preciso molhar o jardim. Hoje choveu. Logo, não é preciso regar as plantas do jardim. Então, veja bem.
Olha a condição imposta. Quando chove, não é preciso molhar o jardim, óbvio, né? Lógico, professor, choveu, o jardim já está molhado, para que eu vou molhar de novo? Estão entendendo? Então é a lógica. Logo, não é preciso molhar o jardim, regar as plantas. Por quê? Porque elas já estão molhadas. Então isso aí é a parte lógica da coisa. Em alguns casos, em raríssimos casos, vamos dizer assim, a lógica do senso comum, ela vai estar de acordo com o raciocínio lógico. Mas, em grande parte, nós temos que fazer essa dissociação, separá-los, ok? Beleza? Bom, vamos fazer agora alguns testes de raciocínio, para você que está começando agora esse curso, principalmente, para ver até que ponto você já desencadeia uma certa perspectiva no sentido de compreender bem o que seria lógica. Ok? Primeiro teste. Então, eu queria pedir para você o seguinte, que antes de você verificar a resposta, você tentasse responder. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder. Na sequência, você acompanha a solução que eu vou dar. Tranquilo? Então, veja bem. Teste 1. Qual a palavra que não faz parte do grupo? Qual a palavra que não faz parte do grupo? Livro, revista, jornal, enciclopédia, carne. Ok? Beleza? Dê uma pausa e tente resolver. Galera, é muito comum questões desse tipo em concursos públicos, onde eles dão uma série de palavras e pedem para a gente encontrar qual delas faz parte de um grupo, qual não faz. Enfim, a gente tem que tentar encontrar o que cada uma dessas palavras, elas estão nos dando a ideia. E aí uma dica, você pode ir pela natureza das palavras, você pode ir pela quantidade de letras que apresenta cada palavra, você pode ir pelas iniciais dessa palavra, ok? Então são vários os propósitos lógicos presentes num grupo de palavras. Então eu não posso, às vezes, encarar só pela natureza. Porque livro faz parte de um conjunto de palavras. Beleza. Então, tudo aquilo que for relacionado a conjunto de palavras vai pertencer ao mesmo grupo. Bom, beleza. É uma tese isso daí. Tá? Agora, a gente tem que, às vezes, tentar entrar na cabeça da banca. Porque eu tenho que entender o que a banca está querendo propor naquele conjunto de palavras que foi apresentados, para que eu possa, de repente, tentar encontrar a lógica que ela observou. Entendeu? Porque às vezes você observa uma coisa, mas a banca propôs outra, e aí você acaba errando. Então, fica ligado nisso, tá? Então, aqui eu tenho livro, revista, jornal, carne. Beleza, pela quantidade de letras eu sei que não é porque elas têm quantidades diferentes. E muitas vezes a quantidade de letras é uma das condições. Pelas iniciais também não, porque cada uma inicia com uma letra. Poderia ser pelas iniciais. Livro, só que aqui é revista com R, jornal, então não é. E já teve casos da banca colocar iniciais, a mesma inicial e só uma palavra com inicial diferente. Aí, qual que era a lógica? Era exatamente a que não pertencia ao grupo, era aquela que tinha inicial diferente. Mas nesse caso aqui, nós temos livro, nós temos revista, jornal e enciclopédia. Vocês observam que essas 4 primeiras, elas têm tudo a ver com um conjunto de palavras, né? É uma coleção de palavras, o livro, a revista, o jornal, a enciclopédia. Então, essas 4 aqui fazem parte do mesmo grupo, né? Já a carne não tem nada a ver com livro, ou com revista, ou com jornal, ou com enciclopédia, né? Então, é completamente diferente. Então, qual a palavra que não faz parte do grupo? Resposta, carne. Tranquilo? Belezinha? Viu como é de boa? Mas, enfim, a gente tem que levar em consideração várias características. Tranquilo? Vamos para mais um teste aqui. Qual é o próximo número da sequência? Agora eu vou apresentar para vocês aqui uma série de números e eu quero que você me mostre qual é o próximo número. Tranquilo? Então está aqui a sequência. Analise ela e diga qual é o próximo número que vem na sequência. Dê uma pausa e tente fazer. Beleza?
Bom, vamos lá. Professor, eu tive dificuldade em enxergar o próximo número. Isso aqui é algo muito comum, principalmente por pessoas que têm uma certa dificuldade na matemática, né? O raciocínio lógico, ele envolve também conhecimento matemático, tanto é que ele tem uma área específica dentro dele, que é raciocínio lógico matemático. Então, a gente parte só de questões envolvendo o raciocínio matemático mesmo. Mas você vai deparar em alguns concursos públicos, em números sequenciais, onde você tem que encontrar o próximo número. Então, são várias as lógicas que a gente vai utilizar. Você pode usar uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potência, uma raiz, uma sequência de Fibonacci, tá? Mais na frente, em outras aulas, a gente vai detalhar mais isso daqui. Isso aqui, inicialmente, é só um teste para ver como está a sua habilidade. Mas, enfim, a dica é a seguinte, uma das coisas que você geralmente analisa é a soma e a subtração. Essa é a primeira coisa. Então, olha só, 12 para 13 é 1, 13 para 15 é 2, 15 para 18 é 3, 18 para 22 são 4. 22 para 27, 5. 27 para 33, 6. Então, observe que é uma sequência onde vai aumentando. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.